Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos voltar para mais um episódio aqui da nossa segunda leitura. Gente, olha só como as coisas vão se encaixando, vão acontecendo, uma emenda na outra. Olha só, eu falei a primeira vez da Ética do Amor Livre, já vieram perguntar coisas. Aí eu mostrei todos os livros que eu tenho, né, sobre relacionamentos. Só que depois que eu gravei esse vídeo, postei esse vídeo, o que aconteceu? Beatriz, minha estagiária, me devolveu este livro aqui, A Arte de Amar, de Erich Fromm, que estava com ela e faz parte do meu hall de livros de relacionamento, e é um dos um dos livros preferidos de muita gente, inclusive eu gosto muito desse livro. Ele não é um livro contemporâneo, tá? Mas é um livro fundamental para discutir esse tema, essa questão, né? O trabalho da terapia afetiva, da compreensão dos relacionamentos e por aí vai. Então, assim que a Bia me devolveu, agora eu posso gravar um só sobre ele. Eu já fiz uma postagem sobre esse livro no Instagram, comentando algumas coisas, e acho bom relembrar algumas coisas aqui. Por exemplo, é um livro escrito nos anos 1950, então ele tem algumas coisas assim, né, 1956, pelo que eu estou vendo aqui. Tem algumas coisas que seriam importantes ser repensadas, atualizadas, mas ele ainda tem muita lenha para queimar. Tá? Ele traz uma reflexão muito importante sobre os relacionamentos, sobre o amor e tudo mais. Acho que ele demonstra, eu vou terminar, né, a leitura falando sobre isso, ele demonstra a importância da fenomenologia existencial para a compreensão das relações humanas. O Erich Fromm é um dos caras daquela leva de psicanalistas que acaba se convertendo à fenomenologia existencial, vai estudar Husserl, vai estudar Sartre. Ele tem um livro que faz uma alusão quase direta ao Sartre, né? O Medo à Liberdade. Então ele traz esse exercício da fenomenologia, que é pensar as coisas fora do julgamento moral, fora da causa e consequência, da lógica pura, mas olhando de fato para o que se mostra, né, para a existência, e podendo fazer uma descrição sobre o fenômeno, no caso, o fenômeno do amor. Então, sem mais delongas, vou ler um trechinho aqui para você. Gente, eu tenho vontade de ler muitos trechos, eu separei aqui, mas depois eu mesmo me cortei, porque ia dar, sei lá, mais de 1 hora de vídeo, e não é essa a nossa intenção, apesar de haver vontade da minha parte. Mas eu vou ler alguns trechinhos. Eu gosto de ler do começo, gente, não é porque eu não li o livro, tá? Mas é porque no começo geralmente você traz as questões fundamentais desse tema, do livro, do trabalho, né? Então, vamos lá. Aqui no comecinho, né, na apresentação, que se chama O Amor é uma Arte, já que o livro se chama A Arte de Amar, né? Ele diz assim: o primeiro passo é tomar consciência de que amar é uma arte, do mesmo modo que viver é uma arte. Se quisermos aprender a amar, deveremos proceder da mesma maneira como quando queremos aprender outra arte. Por exemplo, música, pintura, marcenaria ou as artes da medicina ou da engenharia. Quais os passos necessários para aprender qualquer arte? O processo de aprendizado de uma arte pode ser dividido em 2 partes. Uma, o domínio da teoria. A outra, o domínio da prática. Então, olha que interessante, ele trazendo o amor, e isso vai ficar claro em outro momento, que não mais como uma coisa, não mais como ele mesmo diz no livro, fruto de sorte, né? Eu tive sorte de encontrar alguém que era do jeito que eu gostava, que tem tudo que eu queria e que gosta de mim de volta, né? E ele vai trazer que a reflexão de que o amor não é sorte, o amor é uma atitude a ser exercitada. Então, olha só, a gente precisa entender o domínio da teoria, em primeiro lugar,
e o domínio da prática em outro lugar, né? Ou seja, as questões de como eu entendo o amor, como eu entendo as relações humanas e como eu pratico. E isso tem tudo a ver com a ética do amor livre, porque como eu pratico? Eu pratico de forma dialógica, de forma honesta, de forma a querer o bem do outro, né? Então tudo isso vai entrar como prática, dependendo do ponto de vista da minha teoria sobre o amor. E ele continua, ó, mas além do aprendizado da teoria e da prática, um terceiro fator é necessário para eu me tornar um mestre em qualquer arte. A mestria ou maestria, né, como a gente está acostumado, a maestria da arte deve ser uma preocupação fundamental. Nada no mundo pode ser mais importante do que a arte. Isso vale para a música, para a medicina, para a marcenaria e para o amor. E talvez esteja aqui a resposta para a pergunta sobre por que é tão raro as pessoas em nossa cultura tentarem aprender essa arte. Não obstante seus fracassos óbvios, apesar do profundo anseio por amor, quase tudo é considerado mais importante que o amor. O sucesso, o prestígio, o dinheiro, o poder. Quase toda a nossa energia é empregada em aprender a alcançar esses objetivos e quase nenhuma em aprender a arte de amar. Então, olha a crítica que ele faz, que a gente sempre coloca aqui, que é entender o indivíduo, o sujeito, como algo além de uma pessoa, além do corpo, além daquele limite da pele para dentro e pele para fora, mas alguém que é formado socialmente, alguém que tem total engajamento, envolvimento indissociável do seu meio cultural, social, relacional. Então, eu não busco o amor, eu sou o amor. E, só para terminar aqui, depois ele vai dar continuidade seguindo essa mesma lógica, segundo capítulo, que é a teoria do amor. Então, seria a primeira parte. Mas eu vou encerrar com essa frase curta, não vou ler tudo, vou deixar para vocês essa missão, mas que essa única frase aqui do comecinho é extremamente relevante e mostra isso que eu comentei, que é: qualquer teoria do amor tem de começar por uma teoria do homem, da existência humana. Ou seja, não adianta a gente só olhar o sentimento, só olhar uma busca de companhia, um livrar-se da solidão. É como você entende a vida, e ele vai dizer isso em muitos outros trechos do livro, né? Não adianta eu olhar só o amor, eu preciso olhar a vida. Então, não é só amar uma pessoa, isso é muito fácil, uma pessoa bonita, simpática, que eu gosto, é muito fácil, mas através dessa pessoa conseguir amar a humanidade, ou seja, isso vai ao encontro da ética sartreana, né? Que é quando eu escolho algo, quando eu busco algo, eu busco por toda a humanidade, eu escolho por toda a humanidade, né? Então não adianta a gente olhar apenas uma relação individual, mas o que vai impactar nessa relação é como cada uma dessas pessoas envolvidas entende o mundo, entende a vida e, portanto, entende a si mesmo e ao outro. Gente, esse livro é super profundo, vale a pena, não é difícil de ler, tá? Não tem linguagem muito rebuscada, nem nada fora do alcance que o leitor possa vir a ter. Então, espero que vocês gostem dessa leitura. Vou mudar de assunto, tá? Vamos ver se agora a gente consegue variar um pouco os assuntos, não só dos relacionamentos, embora eu adore falar sobre o assunto. Mas vejo vocês na próxima, então. Espero que tenham gostado e vamos comentando, vamos trazendo dúvidas, assim como já estão fazendo, tá bom? Beijão, amem muito e até mais. Tchau, tchau.